Olá, gente! Hoje eu vim aqui para as 5 perguntas, tá? Pra gente responder as 5 perguntas. Recebi aqui umas perguntas e eu achei interessante. Tem várias, né? Mas é porque tem umas que é complexa, né? Para me responder. Por isso que às vezes eu não consigo. Eu olho, vejo. Mas é como às vezes o oráculo ele não é tão claro, tão objetivo para poder a gente fazer perguntas. E sem saber um contexto geral, aí eu acabo escolhendo umas que a resposta fique bem clara e que acabe ficando claro para vocês também. Primeira pergunta, isso eu recebo demais. Se essa vacina da China vai de fato ser obrigatório, se realmente, principalmente em São Paulo, onde existe uma polêmica em relação a isso, então eu recebo muita, sabe? Que tem eu posso dizer assim, um intuito, né? Muitas pessoas acham que tem um intuito por trás, que tem uma segunda intenção. O jogo, eu perguntei assim, se essa vacina, né? Que estão querendo forçar, que estão querendo comprar, que estão querendo que as pessoas todas tomem, que seja uma coisa obrigatória, se isso de fato vai acontecer do jeito que estão querendo, do jeito que estão já desenhando, né? Vamos dizer assim. O que o jogo fala? As cartas que saíram de muitos conflitos. Primeiro que quem vem fechando é o 5 de espada e o 6 de espada. Embaixo o 5 de paus. Do outro lado, 9 de paus. Quer dizer, não vai ser tão simples. Vão tentar interferir de outras formas, porque o 9 de espada fala dessa influência que vão tentar fazer, influência, talvez até em relação a um poder maior, de tentar realmente colocar obrigatório, mas eu creio que não. Porque como o 6 de espada é uma carta que fala que as coisas param e tudo vai seguindo o curso natural e que não existe nessa carta nenhuma presença de algo forçado, vão tentar, porque o 5 de espada é uma forçação de barra, porque é uma carta que acoa, de acuação, né? Esse valete de paus mostra como se uma pessoa jovem, né, ela fosse na base aqui, ela fosse dar interferir de alguma forma. Não sei se seria um juiz que vai se meter e dar uma ordem de que não deve, ou não vão conseguir realmente, vai vacinar quem quiser, não vai ser uma coisa obrigatória, sabe? Então, provavelmente essa vacina, ela não vai ser, porque pelo que o jogo responde, o conflito, algumas alianças, porque o 10 de copas é um casamento, é uma aliança, com o intuito do 5 de ouros, com o intuito da ganância, né? Porque o 5 de ouros, ele é a carta essa carta não é especificamente uma carta de ganância, mas é uma carta que fala da rivalidade. De quando você se rivaliza com alguém ou com uma situação e você quer tirar proveito. E se afirma, na linguagem do baralho comum, se afirma os 5 sentidos, tá? Que são 3 cartas de 5. Os 5 sentidos desse homem, né? Que eu acredito que esse homem seja alguém que é um valete. Então não é alguém que está no poder supremo. Não é o governador de São Paulo, não é o presidente, é alguém que como se fosse surgir, e como se essa pessoa já tivesse com os 5 sentidos em criar algum movimento para que isso não seja obrigatório, como que não seja uma coisa tirana, entendeu? Então, eu acredito que essa vacina venha, que vai ter sim conflito, porque o jogo já mostra isso, que tem uma opressão, um peso, mas que no final das contas essa coisa que vem como uma coisa obrigada, uma coisa, se não fizer, aí vai preso, se não fizer, não vai sair, não vai poder mais fazer, vai ser bloqueado tudo, não. Isso aí, dentro dessa radicalidade que me colocaram, porque eu não sei nem se isso é dessa forma, mas estão dizendo que a coisa é bem, bem pesada, não acredito que dessa forma não, mas que a intenção, vamos dizer que seja por aí, isso aí eu vejo. Tem uma intenção, tem um porquê, né? Um interesse pessoal, interesse financeiro com certeza. A segunda pergunta, né? Também é uma pergunta bem atual. Se o relacionamento do novo presidente dos Estados Unidos, se caso realmente no final das contas, tudo indica que já é, né? Que não houve fraude. Porém, isso aí é uma coisa que ainda me disseram que até o dia 12 de dezembro é que vai ser 100%, mas já está caminhando. Então, a pergunta foi se o relacionamento com o novo presidente dos Estados Unidos vai influenciar negativamente o Brasil. Se isso vai criar algum tipo de conflito com o presidente da República, né, com o Bolsonaro.
O que o jogo diz? Pela caída, você vê que o valete de espada é um valete da língua afiada, é um valete que cria conflitos. Então, eu acredito que exista assim no começo, né? Porque vem um ar de espada, vem um quarto de espada, o quarto de espada já quebra, já dá uma isolada. Acredito que o relacionamento acaba ficando, dando uma trégua, sabe? Eu não tô vendo nenhum peso grandioso, até porque quem fecha 10 de ouros com 9 de copas e rainha de ouros. Então, não acredito de forma alguma que o Brasil será prejudicado porque mudou o presidente, ou que o conflito vai ter um conflito que chegue a ser, ter uma retaliação no Brasil por causa disso, que esse atual presidente, ao assumir, vai fazer algum tipo disso. Aí eu não vejo, de forma alguma. Eu vejo realmente o bababá, uma certa meio armado, porque o valete de espada junto com o ar de espada é uma certa energia de guerra, de fuxico, de especulação, mas depois dá uma trégua, você vê que o quarto de espada dá uma trégua isolada, né, e vai ter pessoas que vão harmonizar 2 de copas, não, até acredito que pessoas que vão estar, como se chama? Pessoas que fazem a mediação, vamos dizer assim, vão de forma equilibrada. Eu até acredito que, pelo contrário, acredito que o Brasil ele vai acabar tendo futuramente um bom relacionamento. Vai ter uma mulher no meio aí. Não sei se essa mulher vai ser alguma embaixadora, se vai ser alguma coisa, mas uma mulher de poder, ela vai influenciar muito de forma positiva com esse relacionamento. Então, realmente, esse medo de um grande problema, de uma coisa assim com essa nova administração nos Estados Unidos, isso influenciando o Brasil de uma forma negativa, acredito que os primeiros meses possa ver que tem um conflito, mas acredito que não chegue nem há muito tempo. A coisa acabe dando uma apaziguada, sabe? Mesmo tendo algumas diferenças, sabe? Mas no final das contas, de forma nenhuma, 10 de ouros e o 9 de copas é alegria, é festejo mediante a algo grande financeiramente, materialmente. Não, de forma nenhuma. E tem uma mulher que vai aparecer, que essa rainha de ouros, ela fecha, ela cobre o 10 de ouros, que talvez seja um intermédio entre o Brasil e os Estados Unidos, de uma forma bem positiva. Claro que no decorrer, né? Não tenho como dizer qual é o tempo que isso vai acontecer. Mas o baralho fala claramente que não. Tem ações, movimentos, 3 de paus aqui na linha da esquerda, que o 3 de paus vindo na esquerda quer dizer que mesmo os atrapalhos que possam vir a ter, são coisas pequenas, são coisas de algum tipo de incompatibilidade, mas nada grandioso. Porque a própria espiritualidade, paus, vai ajudar. Tem um porquê aí, viu? Nessa mudança de presidente, nesse acontecimento, tem um porquê. E de uma forma espiritual. E eu não estou vendo de forma negativa. Claro que existem pessoas que têm opinião contrária. Respeito. Espero também que me respeitem, porque eu estou apenas respondendo a pergunta. Não estou dando nenhuma influência. Nem, como eu disse, eu não faço nenhum tipo de jogo. Se por algum momento eu sentir que estou tendo algum tipo de opinião pessoal. Isso é muito claro. Eu não coloco cartas para pessoas ou situações que de alguma forma eu tenho uma opinião pessoal formada. Eu procuro ser neutra, como eu sou neutra em relação ao presidente, como eu sou neutra em relação às prefeitos, pessoas que me perguntam em relação a isso. Sou neutra, porque isso não tem nenhum tipo de vínculo emocional comigo, isso não me inquieta. E quando existe alguma coisa que de alguma forma me incomoda, seja lá porque, eu não sei, por alguma coisa espiritual, por alguma espiritualidade que de alguma forma me influencia, aí eu não faço, entendeu? Se eu deixo muito claro, sempre deixei e quero que fique muito claro isso, porque eu tenho sim uma responsabilidade com o meu oráculo, minha postura em relação ao oráculo. Jamais uso qualquer tipo de manipulação, porque quem trabalha com oráculo de forma correta sabe que existe um preço se você manipular as cartas. E um preço que não é barato, não. Depois, com o tempo, você paga a consequência. Por isso que eu procuro ser muito correto nesse ponto. Quando eu fui apresentada ao tarô, as cartas, eu vi, como eu já falei, a primeira vez que eu fui apresentada ao baralho comum, eu vi a situação de uma pessoa que, de certa forma, diante do seu dom, fez alguma coisa errada e morreu uma velhice muito
um problema muito sério de saúde, de pobreza, porque existe uma cobrança. E não é logo de imediato, não. As pessoas vão ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Quando vem a cobrança é quando você já está debilitada mesmo. Porque aí é quando você não pode mais, aonde vem o efeito dominó. Por isso que eu digo, quem trabalha com oráculo, não se deixe levar, porque realmente vem a tentação. Procure rezar e repreender. Isso é um conselho que eu estou dando a quem trabalha com oráculo. Ou quem quer trabalhar, ou quem tem um dom e quer desenvolver. Sempre saiba, você tem que ser um profissional, mas saiba até o limite que você pode ir. Sempre. É o que eu sempre ensino a todas as pessoas que me perguntam. Pronto, vamos nós. Na terceira pergunta, essa já ficou clara, eu entrei aqui no assunto, mas já ficou clara. Teremos nova pandemia. O Brasil vai passar novamente por uma pandemia, por uma nova onda de pandemia. O que as cartas respondem? Elas respondem que existe sim situações que vão ser meio que materializar, coisas que estão fechadas, que vão surgir. Mas você vê que não sai nenhuma carta de espada. Só a rainha de espada e o rei de espada, mas nenhuma carta dos naipes de conflitos, de doença. Vai sim ter uma nova onda aí. Vai dar um aumento dos casos, vai acontecer alguma coisa, porque eu vejo lágrimas, afirmação de lágrimas e inquietações em relação ao plano financeiro, quer dizer, situações de dificuldades em relação ao plano financeiro, que pode estar envolvido com os hospitais, de novo, essa coisa de ter que criar algum tipo de hospital de campanha, alguma coisa nesse sentido. E que tem, sim, uma nova onda, eu acredito que tenha, mas não no sentido de pandemia. Não, eu acredito que possa ter uma nova onda, ter uns aumentos de casos, uma epidemia, vamos dizer assim, que vai sim, eu acredito que tenha, porque existem coisas que já estão sendo movimentadas e abafadas, acho que de pouco a pouco vai aparecendo alguns casos. O que eu vejo realmente é que as pessoas têm que voltarem a se cuidar, porque eu vejo lágrimas que significa perdas, quer dizer, vão ter novas mortes. E o próprio rei de espada no lado da esquerda, ele traz o luto, né? Esse luto cortante, a energia de corte, de guerra, de conflito, né? Tá na esquerda. E na direita vem o As de Copas, que é a energia do amor. Quer dizer, começarem a se amar, a saber que tem que se cuidar, a usar a energia da harmonia e não do desespero e da preocupação excessiva com a questão financeira, que isso é normal a gente ter, né? Quem infelizmente a gente vive, a gente depende do dinheiro. Do 2 de ouros na base, ela mostra assim, que tem uns problemas que vão se iniciar, mas como 2 ele significa muito algo que toma forma, mas não é algo grandioso, então acredito que sim, que tem alguma onda de novo aí, tem lágrimas, tem algumas perdas, tem luto, mas não da forma com a pandemia como foi. Você tem que ter cuidado também, não só com a pandemia não, é outras coisas que possam vir também, surgir, entendeu? Vamos nós aqui, a quarta pergunta. A crise financeira no Brasil vai derrubar o presidente para uma reeleição? Existe um risco de 2021, foi essa pergunta que fizeram, de 2021 ser um ano muito cheio de atropelos financeiros, de perda de consequências, que possam levar ao presidente a ter um descontrole, uma situação muito pesada para ele, que leve ele a um corte de uma reeleição. O que é que o jogo diz? O jogo não fala de corte de forma alguma. Ainda está aberto os caminhos dele para uma reeleição. Tá cortado, não. Eu vejo mesmo um peso. Eu vejo um homem. Tem um homem, um rei de paus. Esse homem tá olhando pro 3 de copas, tá? Esse homem, ele tem uma paixão pela possibilidade de ser presidente. Esse homem tá bem próximo ou é algum ministro, ou é o vice. Tem uma paixão. Só que o rei de paus é um rei que ele não é um rei traidor. Não é. Talvez ele tenha um fascínio pela possibilidade de, se eu estivesse na presidência, o negócio seria diferente, aqueles pensamentos, né? Mas não é um rei traidor, então não existe uma traição programada nesse aspecto, não. Existe um desejo muito próximo a ele de um homem, de repente ser um sucessor, de repente futuramente. É alguém que não fazia não tem muita ligação com política. Então é alguém que não é da política. É alguém que é perto dele, ou teve perto dele, mas não é uma pessoa que aparece no jogo como estivesse tramando contra ele.
tá? Então, assim, não acredito que seja ninguém que já saiu. Não, é alguém que está próximo, alguém que faz parte, mas que tem um olhar de paixão, vamos dizer assim, como Três de Copas, para a possibilidade de repente, ser futuramente um presidente do Brasil, ou se tivesse possibilidade, tem um pensamento arrumado em relação a isso. Mas ele fecha como Rei de Ouros. Aí ele olha para a carta do Seis de Paus, que é a carta da vitória. Então eu acho que pelo menos, por enquanto, né, num ciclo de 6 meses a um ano, não aparece nenhuma carta que simboliza corte, porque ele fecha como ouros na direita. Se ele fecha como ouros, ele fecha com o poder, com a concretização. Na esquerda vem o 7 de paus, que é justamente os conflitos e as tentativas de boicote, que vai ter muito. Ele vai passar, durante o ano de 2021, tem outros abacaxis aí para ser descascado. Tá? Mas eu realmente vejo a opressão, 10 de pau sobre a cabeça dele, ele cobrindo a opressão, o peso, a crise financeira vai sim. Essa questão de muita coisa que tem que ser feita, principalmente no lado financeiro, tanto que nas bases, quem entra é 8 de ouros, quem fecha 3 de ouros, vai ser complicado. Vai ser fácil de jeito nenhum. Mas eu acredito que ele, por enquanto, não tem ninguém próximo a ele que venha a concorrer e venha a derrubar. Vai ter uns conflitos, tem algum escândalo aí a caminho, mas essa questão financeira, a crise financeira, a confusão financeira ou alguma coisa que possa ter dentro do governo em relação a isso, não seja causadora de não ter uma reeleição, ele não vencer uma reeleição. Isso aí não é. Pode ser outra coisa que venha a aparecer ainda no futuro, mas por enquanto não. A quinta e última resposta, né, no caso, da pergunta, 2021 será um ano negativo? A pessoa que fez essa pergunta, eu achei interessante porque eu achei que foi objetiva a pergunta. Adorei, por isso que eu escolhi ela. Eu diria o seguinte, vai ser um ano, 8 de espada, 3 de espada. Um ano de momentos, de fases, de 2, 3 meses terríveis. Aí daqui a pouco melhora. Aí as coisas começam a ficar mais passivas. Aí vem de novo um turbilhão. Então, durante 2021, vão ter 2 a 3 períodos de alguma situação pesada, que são alguns abacaxis que vão ter que ser descascados pelo poder, né? Que vai trazer, sim, conflito. Acredito que para o final do ano melhora, porque 9 de ouros e a rainha de paus está do lado da direita. Como a rainha de paus é uma rainha, ela é realizadora e é uma rainha calma, é uma rainha que ela sabe a hora de colher, é uma rainha que é uma rainha fiel, uma rainha leal. Isso quer dizer, no final das contas, é como se a situação fosse ser resolvida de uma forma positiva, vamos dizer assim. Vou responder dessa forma, pra gente não entrar em muitos detalhes, porque o baralho comum ele é muito taxativo, não tem muito detalhe. O 10 de espada. O 10 de espada na esquerda mostra luto de novo. Então existe uma morte. Essa morte ela tá afirmada para 2021, que está ligada a alguém que tem poder. Então algum político ou alguém que tem poder tem um luto que influencia, que eu acredito que como as perguntas ela tá direcionada para a política, seja sobre a energia da política. Porque outras mortes sempre acontecem, porque a vida é cíclica, isso sempre está acontecendo. Mas como está em evidência na esquerda, que mostra a queda de alguma coisa, o luto de alguma coisa, a morte sobre algo afirmada, dolorido, essa carta é a carta da viuvez, a carta do luto, né? Então tem e cobre ali uma mulher, uma rainha, então eu vejo uma mulher ficando viúva, dentro do poder. Não tenho como lhe afirmar, é claro e evidente que não tem como afirmar quem. Mas eu diria que o ano será misto. Não será um ano positivo de forma alguma, mas também não será um ano muito negativo, mas vai ser um ano de catástrofe, realmente natural, porque todo ano tem, mas esse ano ele já é o 8 de espada. Por isso que eu digo para você que ainda pode ter alguma crise ligada ao coronavírus e tudo, algum conflito. Tem porque o 8 de espada no centro, o 3 de espada, são duas cartas pesadíssimas, que falam de traição, de morte, de sangue, de derramamento de sangue, de coisa nesse sentido. Por isso que eu acho que não é nem tanto só uma crise financeira, pode ser uma crise política, pode ser alguma coisa, sabe? Uma situação nesse sentido. Claro que quando eu vou fazer agora em dezembro, depois do dia 15, a previsão, vou fazer com baralho comum, para a gente ver uma geral e ver, são os acontecimentos que estão predispostos a acontecer no decorrer do ano.
Então, eu diria que não vai ser um ano totalmente negativo, vai ser um ano que tem perdas e que vão ter ciclos durante o decorrer do ano pesadíssimos, mas que eu não posso dizer também que vai ser um ano positivo, vamos dizer assim, né? Ô, gente, um abraço. Espero que eu tenha, de certa forma, ajudado as pessoas que estão, que querem, que estavam esperando as 5 perguntas, que para mim, muitas vezes, é complicado eu fazer as 5 perguntas, porque eu tenho que me concentrar, eu tenho que olhar as perguntas, eu tenho que ver as perguntas que são objetivas e que eu consiga captar. Porque tem muito isso. Tem coisa que eu tô lendo e eu não consigo sentir nada, eu não consigo captar nada. E tem coisas que eu já vejo a pergunta e já vem na minha mente como uma coisa clara para a intuição junto com as cartas. Então, por isso que às vezes eu demoro. Mas eu vou tentar realmente, de vez em quando, tá fazendo, pelo menos uma vez no mês, ou então 2 vezes no mês, dentro da medida do possível, tá? Quando for depois, lá pro dia 15, mais ou menos, eu tô fazendo a previsão 2021 com um baralho comum, pra gente ver se aparece alguns detalhes sobre algumas coisas aí dessas perguntas. Pois um abraço, tá? Uma excelente semana e, se Deus quiser, nós estaremos aqui todos os dias, de segunda a sexta, com a carta do dia. Quem não sabe que eu voltei, eu tô voltando com a carta do dia. Somente para aquelas pessoas, porque eu tenho um grupo de pessoas que gostam muito desses conselhos. Tá? Não é nem por visualização, porque realmente tem poucas visualizações dentro da carta do dia, da carta da semana, mas são pessoas que eu, de alguma forma, criei um carinho e elas por mim. Então eu faço de coração e a gente vai seguindo. E qualquer coisa, consultas através do WhatsApp, eu sempre deixo aí embaixo. O material de estudo de cartomancia diretamente comigo também pelo WhatsApp. E vamos lá, no decorrer da semana. Um abraço e até breve.